Fala pessoal, tudo bem? A ideia desse vídeo na verdade é um registro meu, né? Então, assim como o outro vídeo foi um registro diário meu, aqui vai um registro diário das aulas que eu estou tendo ali na Conquer Business Skill. Então, não tem muito sentido assim de. Não vai ter uma cadência exata de lógica, mas sim aí eu trazer um pouco do repertório que eu consegui aprender. Afinal, o grande aprendizado de hoje foi: se você está simplesmente pagando aqui, né, para aprender o que a gente está te passando e você não está executando, né, você não está colocando em prática tudo isso que você está aprendendo, então a Conquer está sendo um passivo e não um ativo na sua vida. Então, a ideia desse vídeo é muito sobre isso. Bom, primeiramente eu queria trazer alguns conceitos, né, a gente traz inicialmente conceitos sobre autonomia, sobre liberdade e sobre independência financeira, né? Eu estou aqui com a minha colinha, então a gente está aqui com o material. A ideia, basicamente, é que a gente distingue esses três momentos. Justamente, primeiro, autonomia é quando você paga suas próprias contas, né? Então, você é adulto ali, ou, enfim, jovem adulto, você já paga suas próprias contas, você não tem dívidas e você tem uma reserva de emergência completa ou quase completa. Terceiro ponto aqui, o segundo, desculpa, é liberdade financeira. Então, você estaria nesse estágio quando você consegue investir 10% da sua renda, reserva de 12 meses para manter o seu padrão de vida e também, né, maiores possibilidades e liberdade de consumo. Então, eu estou ali enquadrado, apesar de ser um pouco jovem e ter começado a trabalhar há muito pouco tempo, eu estou ali enquadrado entre esse autonomia e liberdade. E eu tenho, acho que, total tranquilidade de falar isso aqui abertamente, né? Isso não é um problema para mim, pelo menos. E o último estágio, que seria a independência financeira, né? Seria quando você vive de renda gerada pelo patrimônio e investimentos e não precisa mais trabalhar. Então seria aquele momento em que os nossos ativos, né, a renda passiva deles dá conta justamente dos nossos passivos. Então, de certa forma, você poderia parar de trabalhar, você teria todos os teus custos, né, da tua vivência, sem perder qualidade de vida nenhuma, sem baixar o seu padrão de vida, né? Você conseguiria viver tranquilamente, né? Fazendo o que você quisesse na vida, enfim, a maioria continua trabalhando apesar de chegar a esse ponto. E também, né, em quantas áreas da sua vida é importante adiar a gratificação. Aqui o principal ponto da aula é principalmente como é que eu posso falar esse termo? Ele falou hoje na aula, eu já esqueci, mas são os trade-offs, né? Então, é aquilo que você abre mão agora para você poder ter uma recompensa maior no futuro. Uma das coisas também que trouxeram ali, principalmente isso, era um vídeo bem engraçado, né, das crianças assim que elas recebem doces e eles falam assim, olha, se você não comer, você vai receber o dobro, né, depois. E era tipo um marshmallow, se eu não me engano. E dentro desse vídeo, a maioria das crianças come, né? Algumas crianças estão em duplas e ela fala, nossa, mas você tá comendo, você não quer esperar para pegar o outro? Ele fala, não, mas eu não tô comendo. Ela lá lambendo assim o marshmallow, né? E a ideia é bem engraçada porque a gente vê como algumas pessoas elas estão acostumadas a sempre querer essa satisfação imediata e o quanto muitas vezes a nossa satisfação imediata ela vai se transformar numa insatisfação futura, né? O quanto é importante a gente segurar um pouco desses desejos, assim, desses impulsos que a gente costuma ter, né? Principalmente quando a gente fala no âmbito de compra, essas coisas. Mas o quanto é importante a gente abrir mão disso, né? A curto prazo, para que a gente possa aproveitar disso a longo prazo. Então, aqui vou trazer o meu exemplo, o meu veneno aqui, né? O meu veneno financeiro é um croissant de chocolate. Cara, eu tô aqui trabalhando aqui dentro da rotina, né? Hoje eu tô aqui num sábado, no caso, mas cara, é dificílimo, assim, eu sou fanático, assim, gosto muito de doce, então, tipo, meu Deus do céu, tem um docinho ali, eu vou lá e compro. E eu não sei porque eu tenho talvez um vício em açúcar. E, cara, eu adoro um coração de chocolate que tem do outro lado da rua, né? Antes eu comprava aqui do lado, e aí era pior ainda, né? Porque era mais perto. Mas agora eu comecei a experimentar um que fica mais longe, só que ele é muito gostoso e ao mesmo tempo ele é bem recheado e tal. E é, cara, uma delícia. Gasto muito dinheiro com aquilo. Aí eu fui ver, tá, quanto que eu gasto dinheiro com aquilo? Então, a gente aprende a fazer um planejamento financeiro ali pra gente entender quanto de gasto que a gente tá tendo realmente naquilo. Né? Então eu comecei a pensar, tá, se eu como um por dia é ok, é 8,50, sei lá, o preço do coração. Tá, mas e se eu compro todo dia? Né? Todo dia que eu venho trabalhar eu tenho a vontade de comer aquele doce? Só que alguns dias agora, né, eu tô renunciando a essa vontade. Antes era assim, não, eu mereço, né? Não, eu tô trabalhando muito, eu preciso de um doce para desestressar. Não, cara, muitas vezes não. Às vezes só precisa de um tempo, você toma um copo d'água, passou a vontade, né? Aquela vontade imediata, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E eu lembro que eu fiz a conta, por exemplo, vamos fazer aí.
você pega 8,50 e multiplica ali por, no caso eu comia todo dia, né? Então se eu pegar 8,50 aqui, vamos ver, 8,50, eu vou multiplicar aqui por 5 vezes, né, que é os dias da semana, vezes 4, que são 4 semanas de trabalho. Então eu estou gastando por mês R$ 170. Se eu multiplicar isso aqui de novo por 12 meses, né, enfim, não vou trabalhar os 12 meses, talvez 11, mas isso representaria R$ 2.040 no ano. Você fala, cara, não, mas R$ 2.040 no ano não é muita coisa. Tá, vamos ver. E aí eu vou mostrar assim como um exemplo tosco, sabe? Mas é tipo uma coisinha pequena e que realmente faz a diferença. Eu não vou fazer a conta agora, mas assim, pega uma calculadora de juros compostos, coloca R$ 2.040 todo ano, né? E esses aportes anuais, enfim, que virem aportes mensais ali. Mas o quanto isso não faz a diferença a longo prazo, né? Se a gente colocar num prazo de 10 anos, prazo de 20, 30, 40, e você vai ver na bola de neve que isso vira. E tem muitos influenciadores digitais, inclusive, que defendem, não, mas porque você tem que abrir mão do teu cafezinho. Cara, não é abrir mão do teu cafezinho, mas é abrir mão daquilo ali que você vê que está sendo um veneno, porque é abrir mão de uma necessidade ou abrir mão de realmente alguma coisa que vai te trazer um pouco prazer que você tem na vida, né? Eu não abdico de tudo, né? Mas eu abdico de, cara, de reduzir isso, né? Eu sei que não é uma necessidade real, eu não preciso ter essa bomba de dopamina ali que, né, um doce vai me trazer, mas muitas vezes eu posso abrir mão disso aqui, não tem problema. Eu gosto de tomar meu cafezinho, cara, eu adoro um café que tem aqui na frente, aqui do lado. E eu tomo muito daquele café. Se me deixasse ali, eu tomava à vontade. Só que a questão é, cara, isso realmente vai me trazer essa felicidade a longo prazo? Isso realmente faz diferença na minha vida? Eu comecei a repensar muito sobre isso. E, inclusive, eu estava conversando com um amigo meu, você viu que é muito freestyle, né? Eu vou de um lado pro outro, mas a ideia é basicamente essa. Eu tava conversando com um amigo meu e toda vez que a gente ia comer alguma coisa junto, que eu moro junto com ele ali, a gente ia comer alguma coisa e ele pegava e começava a mexer no celular. Eu ficava tipo, cara, tipo, larga o celular uma hora, tipo, pô, aproveita a vida. Cara, a gente tá aqui comendo uma coisa, aproveita o que você tá comendo, né? A gente tem um costume hoje em dia de ficar muito corrido com essas coisas de, cara, eu vou ficar mexendo no celular porque eu tenho que consumir isso aqui, eu tenho que ver não sei o que lá, que tal pessoa mandou, e muitas vezes a gente começa a se perder, a gente nem sabe mais o que está comendo, a gente nem lembra do sabor das coisas que a gente comeu. E muitas vezes dentro da filosofia, a gente estuda muito aquela questão do quanto é o prazer daquilo que você está realizando no momento, né? O famoso carpe diem, não aplicado aqui, né? Não, desculpa, acho que carpe diem não é o termo correto aqui no caso, mas seria aquela ideia do mindfulness, né? De você realmente aproveitar o momento presente. E eu acho que tem muito disso, né? É bem interessante como a gente deixa de aproveitar os momentos presentes e quando a gente vê já passou, né? Hoje eu tô com meus 28 anos, vou fazer 29, tô quase nos 30. E aí pensa, não, mas você tem a vida inteira pela frente. Cara, não, os 30 tá batendo, né? Eu lembro ontem, quando eu tinha 20 aninhos, eu tava no começo da faculdade e o tempo voa, né? Acho que quanto mais tempo ali a gente começa a passar, a gente começa a dar mais importância para isso. Eu batendo aqui nesses últimos 2 anos, o quanto eu tô valorizando muito mais o meu tempo. E a ideia desse vídeo é trazer essa reflexão, né? O quanto será que a gente pensa que a gente precisa de uma coisa pra gente ser feliz, quando na verdade às vezes a gente já tem tudo. Às vezes a felicidade está justamente naquele espaço de tempo em que eu podia ter aproveitado mais com um amigo, com uma companhia que eu estou ali naquele momento, ou até mesmo sem uma companhia, mas naquele momento em que a gente está simplesmente degustando um bom café, degustando um bom docinho, mas que aquele tempo realmente fosse um tempo que eu estava com a minha cabeça para aquilo e não com a minha cabeça em outro lugar, porque a minha cabeça desperta, ela muitas vezes consome também muita energia, né? Hoje se fala muito daquela questão das bombas de informações que a gente tem, né? Eu lembro que eu vi uma comparação que até hoje eu acho um absurdo, tá? Eu não acredito nisso, mas eu fiquei impressionado, e se realmente for verdade, né? Alguém aí pode comentar um estudo disso, eu não me recordo. Mas foi um vídeo que eu assisti e falou sobre como a gente recebe uma bomba de informações, né, ao longo do nosso dia, comparável a justamente ao total de informações que o imperador romano recebia, né, na época dele. Isso na vida inteira dele. Então, o que a gente recebe de informação no dia é mais do que ele recebeu na vida toda dele. Cara, não é concebível isso pra mim na minha cabeça, né? Mas ao mesmo tempo, eu lembro que eu ouvi sobre isso e eu olhei pro lado, né, quando eu tava conversando sobre esse assunto, eu olhei assim pro lado e vi, sei lá, uns 20 potes diferentes de
marcas diferentes, com informações diferentes. Eu pensei, cara, eu acho que realmente em um dia a gente talvez receba muita informação e o nosso cérebro não está acostumado a focar. E isso é uma dificuldade absurda, né, da nossa geração como um todo. E quando eu digo geração, não quer dizer a geração da minha idade, não quer dizer a geração da tua idade, enfim, a geração dos nossos pais. Eu quero dizer a nossa geração, quem está vivendo nesse momento. A gente vive um momento de bombas e bombas de informação. E o quanto isso pode ser prejudicial pra gente a longo prazo se a gente não der atenção para essas pequenas coisas, realmente fica complicado. E esse foi o relato de hoje. Na verdade, relato do momento. Vou gravar outros na sequência e não sei como vou fazer as postagens disso, mas a princípio esses são as minhas tentativas. Então, essa foi a tentativa 1 de gravar aqui alguma coisa assim pra mim, talvez um diário meu, não sei, mas vou estar postando. E é isso. Um bom final de semana, uma boa semana pra quem tá aí no meio da semana. Não sei mais o que dizer. Esforce-se para obter bons resultados naquilo que vocês estão empenhados a fazer. E é isso.